Olá, sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast oferecido pela MRV Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. Nesta série especial do Prêmio Habitability, eu recebo uma dupla muito especial, Júlia Pérez e Victoria Braga, arquitetas e fundadoras da Ruína. Elas são vencedoras na categoria Sentidos do Prêmio Habitability e a gente vai conversar sobre consciência socioambiental e reutilização de materiais da construção civil na arquitetura. Já estou muito curioso, esse é um tema que tem uma relação direta aqui com as nossas conversas. Primeiro, Júlia, bem-vinda, obrigado pela presença aqui no Habitability. Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. Acho que para a gente é uma honra estar aqui podendo contar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Victoria, bem-vinda e parabéns pelo reconhecimento. Super obrigada, a gente está muito feliz de ter, enfim, sido premiadas aí com esse reconhecimento e te agradeço também por esse podcast. De uma forma resumida, né, porque a gente não tem muito tempo, até porque tem muitos assuntos, como surge a ruína? Assim, ela surge para resolver o quê? O que vocês identificaram que precisava de soluções que precisavam e que a ruína se tornou fundamental? Esse assunto, como eu disse, ele é super importante para os nossos papos aqui, porque a gente está falando de tecnologia, de cidades sustentáveis, mas em todos os episódios a gente fala sobre uma nova forma de consumo, né? Uma nova forma de lidar com os nossos recursos. Então, como surge? Bom, acho que assim, primeiro que a Ruína, né, somos um estúdio de arquitetura, então acho que surge, na verdade, de uma vontade da gente também entender, né, esse espaço, esse diálogo que a gente fala da arquitetura, a construção e a cidade, de uma maneira como, né, nós arquitetos podemos estar contribuindo para repensar maneiras, né, sustentáveis, mas acho que principalmente de diálogos, né, e pensando alternativas para a gente atuar, né, no mundo contemporâneo, entendendo, né, as questões gigantescas que eu acho que não só São Paulo, Brasil, mas o mundo enfrenta, né, em relação ao desperdício de materiais. Eu acho que justamente pensando no nicho da construção civil, né? Então a gente vem por meio da experimentação também, então sempre buscando a prática como maneira também de pensar uma teoria, de pensar um conceito, mas atuando de uma forma experimental. A indústria da construção civil, primeiro vamos focar no problema, depois a gente vem para a solução, né? A gente sabe o tamanho e a relevância que ela tem, mas a gente sabe o desafio que ela tem, principalmente do ponto de vista de sustentabilidade, né? Em vários aspectos, desde emissão de carbono até o uso consciente de materiais. O que vocês identificaram de desafios nesse segmento, assim, o quanto havia de desperdício, né? O impacto negativo que existia dessa indústria? O impacto da indústria da construção civil é gigantesco. É uma das indústrias que, na verdade, mais polui, mais emite emissão de carbono na atmosfera e que mais desperdiça, né? Então, eu acho que o movimento, né, no século XXI, enfrentando essa era de antropoceno e tentando trazer algumas soluções para a gente ter um futuro possível, né, não só sustentável, mas possível mesmo, se habitar o planeta, pensar tanto em formas de se produzir que considerem que a gente tem um desperdício muito grande, ou seja, a gente tem que reduzir escala de produção, mas ao mesmo tempo a gente precisa lidar também com o que já foi produzido e o que está sendo acumulado no nosso planeta, né? Então, a Ruína, ela está olhando muito para a questão do que já foi produzido, que já existe e que está sendo basicamente acumulado nos nossos centros urbanos, em aterros, né, que é a questão do entulho, né? Então, a gente está olhando para esse entulho como a matéria-prima da cidade contemporânea, né? A gente tem exemplos de construções ecológicas que estão concentradas majoritariamente fora desse contexto urbano, né, numa zona rural, numa zona semi-rural, mas dentro das cidades, o que é esse recurso primordial que a gente pode estar utilizando com inteligência? A gente entende que o entulho gerado pelas obras, tanto de pequena, média escala, quanto das grandes escalas, é esse material, que a gente precisa entender o seu potencial, ou seja, somos um escritório de arquitetura que compreende que, mais do que a construção, a demolição é sim o campo a ser explorado em século XXI. Sabe que eu tô lembrando aqui, enquanto você falava, eu tô num processo de obra, né, de apartamento e tal,
E aí você não se dá conta disso. Você pega o apartamento, aí você faz o projeto, vai lá começar a obra, e você, inicialmente, nessa fase de demolição, é muita coisa, é muito material novo e em um estado bom que muitas vezes é descartado, e eu nunca tinha parado para pensar. Quando eu comecei para parar, o que eu faço com essa janela? O que eu faço com essa porta? O que eu faço mesmo com esses outros resíduos que estão aqui, né? Tem um lado também das pessoas, né? Que eu sempre levo muito para esse lado do consumidor, das pessoas. Tem essa reflexão também, né? Agora, falando de desafio e resistência, porque a gente está falando sobre comportamento, sobre cultura, sobre mudança de hábitos, mudança de processo, né? O que vocês encontraram de desafios? Eu gostei muito desse exemplo, Vic, sobre desbravar, sobretudo a demolição, né? Mas qual o desafio para que o mercado como um todo comece a ter essa consciência também? Vai. Enfim, complementando, acho também um pouco o que a Vicky falou, assim, a gente, né, entendendo, assim, Brasil, São Paulo, a gente vê que quem contrata um arquiteto, né, quem são as pessoas que contratam um arquiteto? Normalmente são pessoas que têm um poder aquisitivo, né? Hoje em dia existe, né, a gente está buscando sempre identificar o arquiteto como, né, um profissional que só atende, né, a 5% dessa população, e trazer isso, acho que, uma realidade até mais democrática, onde é uma prestação de serviço. A gente também, eu acho que entende uma questão que nós, né, arquitetos, trabalhando com reuso de material, né, existe uma estigmatização. Então, a partir do momento que a população tem um poder aquisitivo um pouco maior para se contratar um arquiteto, para se fazer uma reforma, existe, né, o status do novo. Eu não quero o reuso, eu não quero o que já foi, né, eu quero sempre consumir o novo. Né? Então, acho que isso é um grande desafio, porque é um desafio, na verdade, sociocultural, né? Que a gente, eu acho que principalmente quando a gente fala de uma camada do sul global. Né? Agora que eu posso, agora que eu tenho, eu quero consumir esse novo. Mas é a qualidade, né? Até porque quando você vê até esses edifícios que estão sendo construídos, né? A qualidade deles em relação até a edifícios antigos que poderiam estar sendo reformados, né? Eu acho que a grande questão, por exemplo, do centro de São Paulo, né? Por que se construir mais? Sendo que já existem edifícios com uma qualidade extremamente superior que podem estar sendo reformados, né? Isso também é um tipo de reuso, né? A gente está falando de uma requalificação de um edifício, né? Às vezes não é uma janela, mas a gente está falando, né, de uma ordem de rede, de uma ordem também urbana, né? Então, acho que, primeiro, acho que esse seria um grande desafio, é um grande desafio. Eu acho que existe uma questão cultural mesmo. Lá fora, a questão do reuso, da reciclagem de materiais dentro da construção civil, ela já é um tema muito mais difundido, muito mais explorado. No Brasil, existe uma barreira cultural ainda, que eu acho que é uma barreira muito atrelada à nossa dificuldade de lidar com a memória. Porque, na verdade, quando a gente fala de reuso de materiais, reaproveitamento, a gente está falando, de certa forma, né, saindo um pouco da parte pragmática da coisa, técnica, a gente está falando de resgate de memória, né? E a gente tem uma questão muito séria no país, de não conseguir se associar a essa memória, e isso, enfim, acaba gerando uma série de outros problemas, na minha visão, mas eu acho que a gente está, aos poucos, conseguindo, numa escala mais estrutural, se reaproximar da nossa memória enquanto país, né? Eu acho que vários movimentos atuais estão nesse esforço, justamente a partir de uma resistência, conseguindo resgatar certas ancestralidades, essa ideia de ancestralidade e a importância da memória para a constituição de um país, né? E acho também que, sem dúvida alguma, é um desafio muito grande a gente ainda não ter políticas públicas específicas que tratam dessa questão da construção civil, né? Então, assim, enquanto a gente tem 1 milhão de regulações lá fora, a gente ainda aqui no país não tem nenhuma. Então, sem dúvida alguma que isso também perpassa a gente conseguir inserir esse debate dentro da política, sem dúvida alguma. É engraçado, né, que todos os temas que a gente discute aqui, em determinado momento entra a parte de políticas públicas e a certeza de que não dá para fazer nada sozinho, né? A gente está falando de algo construído em rede, que precisa envolver sociedade, empresas privadas, o governo. Esse ponto ele sempre aparece. Deixa eu aproveitar, assim que a Júlia começou a descrever um pouquinho
né, essa dinâmica de clientes e arquitetos, eu vou fazer uma pergunta sobre arquitetura sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte, qual que é o papel hoje, qual tem sido, né, dentro disso que vocês descreveram para a gente, o papel de um arquiteto, de uma arquiteta, para começar a trabalhar isso, né? Começar a trabalhar a conscientização, mostrar uma relação de custo-benefício. De novo, é uma questão de comportamento, de cultura, mas a arquitetura ela tem esse papel-chave também, digamos, de educação, né? Como tem sido, não só da perspectiva de vocês, mas olhando todo o mercado, em suas várias vertentes. Você quer que eu vá, Ju? Olha, eu acho que o desafio ele é grande no sentido de que, na verdade, sim, a gente tem uma formação de arquitetura também, as escolas de arquitetura, elas ainda não estão prestando atenção na questão primordial das cidades, que é lidar com a demolição, né? A gente não fala disso dentro da faculdade de arquitetura, ou seja, as pessoas que estão se formando arquitetos e arquitetas hoje não têm conhecimento, não têm proximidade com esse tema. Então, realmente o que a gente está fazendo com a Ruína é totalmente experimental e óbvio que a gente, por isso mesmo, encontra uma série de desafios de conseguir inserir esse discurso dentro da nossa prática, mas ao mesmo tempo a gente também está tentando trazer nossa prática para dentro da academia para justamente a gente fazer esse movimento inverso, né? A gente está saindo de uma experiência prática, trazendo para a academia para que a pessoa que saia da academia já saia tendo essa experiência prática como um norte na sua atuação, né? Agora, o outro aspecto da pergunta está relacionado à democratização da arquitetura, né? Também, quando a Júlia comentou, hoje quem contrata um arquiteto tem um outro tipo de padrão social ou poder aquisitivo, né? Eu acho que vocês já são um exemplo disso em relação à democratização, mas também a gente tem avançado nesse sentido. Eu acho que você deu o exemplo, né, Vicky, da academia, do quanto a gente começa a pensar, mas a que passo estamos de uma arquitetura mais democrática, que pense o coletivo, né, que pense as cidades, que pense favelas, que pense outras áreas que não aquelas que tradicionalmente a gente relaciona com a função? Olha, eu acho que é um desafio muito grande. A gente tem a lei de assistência técnica que é pouquíssimo difundida para a população. Quer dizer, o direito de você ter assistência de um profissional técnico, um arquiteto, um engenheiro para construir. Hoje a gente sabe que o número é na casa dos 85% de pessoas que autoconstroem, né? Constroem sem assistência de um profissional técnico responsável, né? Eu acho que dentro da academia, e isso obviamente tem como consequência dentro do que está sendo feito, né, pela categoria profissional de arquitetos, existe uma mudança muito grande nos últimos anos devido à inserção dessas pessoas, como você comentou, que moram em favelas ou moram em comunidades que têm uma certa vulnerabilidade, uma precarização, dentro das faculdades de arquitetura, né? Então, a partir do momento que existe oportunidade de pessoas que vivem essa realidade na pele adentrarem o universo acadêmico e adentrarem as escolas de arquitetura, são outros interesses, outras pautas e outras vivências que estão sendo colocadas dentro das discussões acadêmicas e que, sem dúvida alguma, reverberam posteriormente no que está sendo produzido de arquitetura, né? Então, óbvio, a gente gostaria que fosse algo que já tivesse muito mais avançado, mas teve uma importância muito, muito grande nessa questão a inserção de pessoas que vivem em favelas, que vivem em comunidades precárias, que têm menos condição social, mas que conseguiram adentrar as universidades, óbvio que graças a uma série de medidas, né, que conhecemos, para que essas pessoas tenham voz ativa dentro da academia e, posteriormente, tenham uma voz ativa e consigam construir uma carreira que se volta para essas pautas pelas quais elas sempre acabaram sendo vítimas, né, da precarização, da falta de urbanização.
Só complementando. Eu acho que assim, né, só fazendo além do que a Vicky falou, né, o curso de arquitetura, né, a profissão de arquitetura, ao longo da história é né, um curso, uma prática elitizada, né? Então né, o que a gente estava falando desde o início. Mas eu acho que também tem todo um outro lado de que todo mundo constrói, né? Todo mundo precisa de uma casa, todo mundo reforma sua casa, todo mundo precisa mobiliar essa casa, né? Então, a gente também, assim, acho que dentro da nossa prática, vai conhecendo pessoas, né, que são também arquitetos, não de formação, mas eles têm outros tipos de formação. Eu acho que, assim, a gente está passando por um processo onde cada vez mais a gente vem olhando para isso, vem inserindo isso e vem aprendendo também com isso. Porque o que a gente aprende também, eu acho que dentro da universidade, é muito diferente também do que a gente aprende na prática. Eu acho que essas trocas de experiências também vão trazendo, acho que, um lugar também de uma democratização. Acho que a gente ainda está engatinhando, né? Mas eu acredito que isso vem se desenvolvendo, né? A partir do momento que a gente tem também um olhar para esses não apagamentos, né? Que é o que, né, retomando o que a Vicky falou da memória, né? Quando a gente também tem uma arquitetura, uma prática, você vê que foi executada, né? É orgânico, tá ali uma mão, tá ali, né, um erro. Tudo bem ter um erro, né? Por que tem que estar tudo tão, né, perfeito, tudo tão, né? E isso faz parte da experimentação, né? Faz parte até de um contexto, assim, né? Que é a tal da gambiarra, né? Que bom que existe a gambiarra. Quem não tem uma gambiarra em casa, né? Então, acho que todos, né, esses conceitos, mais ao mesmo tempo prática, acho que a gente vem retomando também algumas coisas, né? Mas eu acho que a gente ainda tem muito que desenvolver. É engraçado e super relevante que passa pela diversidade e inclusão aqui, né? Como que você vai pensar a arquitetura para uma favela, por exemplo, se você não tem a perspectiva de quem vem da favela, né? A gente fala da diversidade e inclusão de repertórios, de perspectivas e de origens em vários aspectos. E aqui, de novo, fica muito claro também essa necessidade. Vamos um pouquinho para um outro lado. Eu queria entender um pouco do processo. Eu gosto muito, Vicky, né, dessa ideia da gente começar a olhar para a demolição de uma outra forma, né? Qual que é o processo? Como você identifica o material que ele não está comprometido, que ele pode ser recuperado, ou eventualmente o material que já se comprometeu? Como que funciona? Digamos, como seria essa jornada, assim? Olha, eu vou te dizer que vem a partir de muita experimentação, porque é um campo novo para a gente aqui. Pode não ser um campo novo para muitas iniciativas fora do país, principalmente concentradas na Europa, né? Mas tem a ver com a gente buscar esse conhecimento da forma que é possível e experimentar, né? Então, por isso que eu digo também que a academia é muito importante, porque ela tem essa liberdade absoluta de experimentação que, às vezes, no canteiro de obras, por mais que a gente, né, tenha a melhor das condições, a gente não consegue chegar no limite da experimentação, porque existe, óbvio, uma responsabilidade muito grande ali, um comprometimento muito maior, né? Então, a academia auxilia a gente muito também nessa questão da gente conseguir, putz, vamos testar uma coisa que a gente não sabe nem se vai dar certo, se vai ficar de pé, se vai funcionar, mas a gente vai conseguir testar isso, vai conseguir levar num laboratório, vai conseguir botar à prova e vai conseguir fazer diferente se precisar fazer diferente, ou vai descobrir que aquilo funciona lindamente e às vezes muito melhor do que um material novo, né? Então passa um pouco assim, eu diria que experimentação é a palavra-chave para o que a gente está fazendo, para o nosso trabalho, e por isso mesmo a gente também a gente tem uma palavra que a gente usa que é pesquisa prática, que a gente entende que tudo que a gente está fazendo é uma pesquisa prática, no sentido de que a gente está trazendo o nosso trabalho também para dentro de um contexto acadêmico de pesquisa, mas também está saindo da academia e conseguindo reverberar isso dentro do nosso trabalho prático, né? Então, pesquisa prática e experimentação são as formas que a gente consegue proceder trabalhando com material de reuso, reutilização, e não tendo esse campo tão desenvolvido ainda no país. Mas aí a gente está no esforço de conseguir estabelecer isso como um campo de pesquisa, de atuação e de reflexão sobre a prática de arquitetura. Posso complementar? Você também perguntou, né, em relação a esse processo, né? Então, até dando um exemplo, né, de uma obra, né, que a gente fez. Lógico, né? Existe, né? Eu acho que a metodologia linear, então você projeta, você tem o executivo e você executa conforme aquilo foi planejado, projetado, né? Pegando esse gancho da Vicky, né? O processo de experimentação parte também de um pressuposto que tudo pode mudar na obra.
Por quê? Porque a gente está trabalhando com entulho. A gente só vai descobrir a partir do momento que a gente está demolindo. A gente não consegue demolir antes, né? Então, tem processos que, sim, são descobertos durante o processo de obra. Tem processos também que, por exemplo, putz, então era um piso que a gente estava pensando assim, nossa, mas gerou tanto entulho ali, vamos então fazer isso, replicar o mesmo piso da cozinha, que é o de entulite, no banheiro? Vamos fazer esse teste. Tem o teste, né? A gente prototipa, então a gente prototipa isso também em canteiro de obra. Legal, deu certo, a gente aplica, né? Então, toda essa ideia, né, de pensar um projeto linearmente, quando a gente está falando de um processo de experimentação, ainda mais com reuso de material, a gente inverte a lógica, né? Quase que a obra também é muito importante no sentido para se pensar o projeto, né? Então, a gente está falando de uma cadeia que é uma cadeia circular. Então, por exemplo, talvez uma parede que a gente ia demolir, putz, nossa, na verdade ela é estrutural, mas como não viu antes? Isso assim, acontece sempre em obra, não tem como a gente prever tudo. Então, acho que essa parte dessa experimentação está muito dentro de também ter a possibilidade de ser alterado durante a obra, né? Então, a gente trabalha muito também com o pensar o projeto também dentro da obra. Lógico, tem todo, né, o pacotinho ali de desenho está feito, mas ter essa possibilidade também de não sair conforme todo esse planejado. Por quê? Porque a gente está falando de um processo que é circular, não começa e termina, né? Ele vai sempre, né, nesse lugar de estar sempre se ressignificando também. Qual que é o desafio aqui da formação das pessoas que estão trabalhando? Então, conforme você vai descrevendo, eu vou imaginando, né? Numa demolição, é o que a gente estava falando antes. Você tem uma forma de demolir, né? Você tem um tipo de processo. E agora está muito claro que, dentro dessa premissa, a gente precisa mudar a forma de demolir, né? O tipo de cuidado, o olhar e a formação dessas pessoas. Eu acho que tem um lado das oficinas também, eu acho que tem um lado que vocês trabalham nesse sentido, né? Mas como que é? Esse preparo, ele muda muito, né? Além da conscientização que a gente já falou, tem uma parte técnica também, me parece, né? Como que é isso? Eu acho que tem, mas principalmente, bom, né, a gente vive nesse mundo também que tudo precisa ser muito rápido, tudo precisa ser rentável, tudo precisa gerar lucro, né? Lógico que quando a gente fala, né, de uma demolição, uma desmontagem, é mais custoso para quem está pagando. É mais custoso. Por quê? Né? E lógico, se a gente fala de uma obra de grande porte, uma obra de médio porte, lógico que sempre vai variar. Mas, por quê? Porque você precisa de mais tempo, mais cuidado. Não é uma marreta que você vai lá e, né, pum, quebra. Não, a gente precisa retirar, né? Todo esse processo de retirada não é uma parede que você vai demolir. Você vai ter que tirar tijolo por tijolo, talvez. Se a gente for reutilizar, por exemplo, o tijolo como peça inteira. Ah, não, pode dar uma retada porque isso vai ser triturado. Então, acho que existe um processo que a gente volta no social, acho, cultural, dessa questão da construção civil, que precisa para ontem tudo, precisa ser rápido. Então, nossa, mas peraí, eu preciso de mais dias para fazer essa demolição, preciso de mais dias para fazer essa desmontagem. Não tenho tempo de inaugurar o prédio aqui ontem. Não, vamos então construir novo, né? Porque, lógico, a gente também fala, né, que é uma coisa que a gente sempre, dentro da ruína, tenta colocar. Não é porque é de reuso, que é mais barato, né? Às vezes é o mesmo, mas existe todo um processo, que é tudo isso, acho que a gente também está trazendo um pouco, né? Pode ser que seja mais barato, sim, né? Tem obra que super acontece, a metragem quadrada diminui, assim, absurdamente. Tem momentos que às vezes não, tem momentos que às vezes talvez você comprar um material novo pode até valer um pouco mais a pena, mas eu acho que existe toda uma questão de uma cadeia de conscientização, eu acho que principalmente a valorização do profissional que também está trabalhando na obra, né? Então, mais valorizar o recurso humano, às vezes, né, do que, não, aquele ladrilho ali que custa, né? Então, porque a gente tem outro tipo de solução, né? Então, acho que vai um pouco nessa lógica. Literalmente, vocês são caça-tesouros, né? Porque, de fato, temos tesouros em demolições e mesmo os materiais, os objetos, eles contam histórias, né? Eu estou romantizando um pouco aqui, mas é isso. Até agora vocês falaram muito sobre memória, né? Sobre uma outra relação com a demolição. É bem interessante, gente. Eu vou para um outro lado aqui para a gente fechar, e aí olhando, acho que o fato de vocês serem reconhecidas pelo prêmio, de certa forma, já mostra que o mercado está atento, né, para o projeto e para a causa em si. Agora, como que outras empresas privadas, e mesmo a MRV e outras que têm exerce um papel tão importante nessa indústria, o que dá para ser feito além da conscientização e além de dar visibilidade para esse assunto? Como que vocês acham, voltando àquilo que eu falei, né, de trabalhar em rede de colaboração, como que a iniciativa privada hoje pode contribuir, pode estar mais participativo nesse tema em especial?
Eu acho que é fundamental para a iniciativa privada estar olhando para esses projetos e não só valorizar do ponto de vista simbólico, mas justamente conseguir desenvolver medidas pragmáticas que vão de encontro com essas práticas, né, dentro das suas próprias funções, da sua própria estrutura de empresa. Eu acho que, sem dúvida alguma, principalmente quem está lidando diretamente com a construção civil, tem um potencial em mãos de transformar mesmo, né, toda uma cadeia produtiva de forma inteligente, de forma sustentável e de forma rentável, inclusive. Prestando atenção nessas iniciativas, acho que valorizando elas, investindo nelas, dialogando com elas, compreendendo de que maneiras a gente então pode implementar isso dentro de uma pequena, de uma média, de uma larga escala, e, sem dúvida alguma, também incentivar pesquisas nessa direção. Acho que isso é fundamental, né? Tanto incentivar pesquisas nessa direção, ou seja, valorizar isso dentro da academia, mas valorizar também, olhar para essas empresas que já estão se colocando nesse lugar de tentar despontar e tentar colocar uma discussão, uma reflexão, uma prática no sentido do reuso de materiais para o mercado, e dialogar com essas empresas para que a gente consiga implementar isso de maneira estrutural, para que a gente consiga ter voz suficiente para que isso seja política pública, né? Quer dizer, a gente precisa sim de um salto, né? A Ruína é uma empresa que é pequena ainda, mas que está se colocando nesse lugar de se jogar mesmo para o mundo e querer despontar como uma referência no assunto, mas a gente precisa de muito incentivo, a gente precisa que outros escritórios também estejam envolvidos com essa temática, né? Para que a gente possa, justamente como você falou, operar em rede. Às vezes é uma questão da gente ter pequenas e médias iniciativas que se apoiam mutuamente, a gente consegue criar uma rede disso, mas acho que, sem dúvida alguma, é fundamental a gente tocar nas questões estruturais, né? As políticas públicas, elas acontecem, não é da microescala, ela tem que partir de uma iniciativa um pouco maior mesmo, né? Então, acho que é fundamental empresas, inclusive como a própria MRV & Co., olhar para essas iniciativas e sentar, dialogar com elas e entender como que essas empresas podem absorver essas experiências para implementar elas de maneira estrutural, para que a gente tenha uma mudança real na nossa sociedade. Júlia, Victória, eu queria muito agradecer pelo papo, passou voando, de novo, parabéns pelo projeto. Eu tô no Instagram da Ruína, ruina.ar, que eu recomendo que você entre, e já até despertou uma memória afetiva, que eu tô numa foto de alguns, taco que fala? Tinha na casa da minha mãe, assim, olha que legal, né? Vocês falaram muito de memória, já me fisgou aqui, mas eu recomendo muito que vocês entrem, porque é uma aula, assim, não só de materiais, mas de processos, né? Muito, muito legal. Até para quem é leigo, né? Não precisa ser engenheiro ou arquiteto para acompanhar. Muito obrigado, viu? De coração, super agradeço. Obrigada a você. Prazerzão. Obrigada, Luiz. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco em mais um episódio. Você que já é um ouvinte, uma ouvinte frequente. Você que chegou agora, tem uma série especial todinha para maratonar, Habitability, falando sobre tecnologia, sustentabilidade, diversidade e vários outros assuntos. Até o próximo episódio. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Uber.